Opa aí pessoal, tudo certo? Sexta de 3 no ar para análise, palpite e prognóstico dos jogos que teremos hoje no dia 2 de janeiro de 2023. Para quem não viu ontem, né? Para quem não veio ontem aqui no nosso canal, quero desejar um feliz ano novo a todos e bora hoje para as nossas análises. Temos muitos jogos hoje, é claro. A gente fez um filtro com as melhores opções para vocês. Alguns jogos não são interessantes para a gente estar investindo, dentre eles esse próprio jogo do New York Knicks e do Phoenix Suns. A gente não tem nada de muito interessante para trazer para essa partida e eu também nem vou falar para vocês que a análise ficou exclusiva do grupo VIP. Se trata de um jogo em que a gente tem umas equipes que já estiveram no topo, já estiveram lá embaixo na classificação ofensiva, na defensiva também. Hoje jogam com desfalques importantes e por conta dessa imprevisibilidade, desses desfalques que impactam diretamente no desempenho e na forma de jogar das equipes, a gente vai ignorar esse jogo. Não adianta forçar, temos muitas coisas interessantes hoje e vamos começar com Charlotte Hornets e Los Angeles Lakers. Como eu disse, a gente tem muita coisa interessante, mas muita coisa interessante dentro de um mesmo jogo. Por exemplo, ontem, em que a gente teve 3 partidas, a gente foi 100% aqui no nosso canal, 100% no grupo VIP, mas acima de tudo a gente explorou muito mais o jogo entre Memphis e Kings, com under de pontos do Sabonis, com a vitória do Memphis Grizzlies, também com over em pontos ali do Ja Morant e também com under 121.5 pontos do Sacramento Kings. Fomos perfeitos naquela partida e a gente vai buscar explorar esses jogos em que a gente tem muitas opções hoje para poder estar investindo. Charlotte Hornets e LA Lakers é um desses jogos, mas antes da gente começar, se inscreve no canal, deixa o seu like se ainda não deixou. A meta hoje é de 200 likes, vamos começar aqui com tudo esse ano de 2023. Ontem tivemos um ótimo desempenho, não só no canal, mas também na audiência de vocês. Quero agradecer a todos e vamos arrebentar hoje também aqui, começando com o nosso palpite de jogador entre Lakers e Charlotte Hornets. Se vocês querem mais palpites dentro de uma mesma partida e análise de jogos exclusivos, conheçam o nosso grupo VIP, o menor preço do mercado, cobramos metade do valor que a concorrência cobre, que os outros canais aqui, né, do YouTube praticam, e lá no nosso grupo VIP você vai ter acesso a muito conteúdo de estatística para estudar, adquirir conhecimento e criar suas próprias apostas. Do jogo entre LA Lakers e Charlotte Hornets, né, o jogo que acontece hoje em Charlotte para abrir a nossa rodada, a gente vai investir em uma entrada que parece bem óbvia, né? Não tem jeito. A gente vai investir na linha de pontos do LeBron James, pelo menos 30 pontos para o King James. A gente desenha aqui em marcos, porque as linhas vão estar um pouquinho mais ajustadas, e a gente vai colocar aqui pelo menos 30 pontos para o King James, pagando 1,55. Dá pra gente esperar essa linha ficar em torno de 1,76, inclusive dá para pegar um acima de 28, 29,5, eu tenho certeza, porque o LeBron James geralmente pontua mais do segundo quarto em diante. Mas se você não quer acompanhar o jogo, que eu não recomendo, trabalhem aqui com esse pelo menos 30 pontos para o LeBron e a gente vai trazer a seguinte argumentação para vocês, deixando aqui destacado a game log do King James para vocês verem que isso faz total sentido, beleza? LeBron está com mais de 33 pontos de média nos últimos 10 jogos, e como Anthony Davis não tem perspectiva de jogar tão cedo, o King James deve e sabe que precisa assumir a artilharia do Los Angeles Lakers para si, para que essa equipe consiga chegar a uma pós-temporada. Em busca do recorde de maior cestinha da história da liga, LeBron, que tem alguns problemas físicos, não pode deixar isso para depois. Quanto mais cedo ele chegar a esses números, melhor vai ser para ele, porque ele vai ter uma margem para respirar e para pensar na pós-temporada, que é o mais importante para os Lakers. LeBron encarou os Hornets há menos de 10 dias e teve 34 pontos, com o melhor aproveitamento de arremesso de quadra dele nos últimos 10 jogos, atrás somente do último jogo que ele fez, que foi contra o Atlanta, onde ele superou os 65% de precisão em seus arremessos, o que é um número muito impactante. Atlanta, Hornets e Dallas, todos esses 3 times nos últimos 5 jogos, LeBron fez ao menos 34 pontos, tendo feito 47 na última exibição contra os Hawks. Mas o que esses times têm em comum e por que eu destaquei eles? Todos os times são mais frágeis na zona pintada, no centro, no garrafão, do que de média distância e também no perímetro. O que mostra que LeBron soube domar times com problemas no centro, como ele fez a sua carreira toda. E Hornets é mais um time desses. O encaixe perfeito para os seus tipos de arremessos e para suas jogadas ofensivas. Os Hornets é um dos 10 times que mais sofrem pontos no paint na liga. São uma das 5 piores defesas gerais da NBA e é o terceiro time mais vazado da liga, com 118 pontos de média por jogo. É um time que gosta de acelerar o ritmo de jogo e também sofre muitos pontos em contra-ataque, e LeBron James é especialista nesses pontos de transição.
Charlotte é top 5. Piores aproveitamentos de defesa de arremesso entre 0 e 9 pés de distância da cesta, que são o setor onde o LeBron tem 66,9% de aproveitamento. Em resumo, LeBron só não supera essas linhas se ele não tiver minutos, ou se ele não quiser, se ele não insistir nas suas jogadas. Basta ele insistir que a defesa de centro dos Hornets não vai conseguir pará-lo. E quando falo de tempo de jogo, somente se os Lakers resolvessem o jogo muito cedo para que o LeBron James tenha menos de 30 minutos e não consiga superar essas linhas. Mas como hoje o jogo é fora de casa e os Lakers não têm tanta capacidade ali, né, para poder se distanciar dos seus adversários e tem uma defesa terrível, eu acredito que o LeBron vai ser insistente e atuante até o último minuto da partida. Uma dica de ouro que eu vou dar para vocês, como eu acabei de dizer, tentar esperar essa linha chegar a 1,76 pelo menos no ao vivo é bem possível, ou tentar pegar ali um acima de 28,5 pontos também é uma realidade e com certeza vai ser uma margem de segurança e um lucro maior do que uma odd de 1,55. Mas pelo menos 30 pontos é o que eu espero do LeBron James para hoje, beleza? O jogo entre Cleveland Cavaliers e Chicago Bulls, a gente tem um jogo bem equilibrado, bem apertado, também um jogo que eu acredito que seja interessante a gente investir num handicap positivo da equipe não favorita. No início, o Chicago Bulls, é claro, mas ainda assim, eu acho que para quem quer trabalhar com vitória simples, não é um jogo seguro para se trabalhar. A gente também precisa lembrar que o Cleveland Cavaliers tem como dúvida Evan Mobley e Darius Garland, dois titulares, o seu melhor passador e também o seu melhor defensor, o defensor mais versátil. O último jogo entre essas equipes teve ali 205 pontos e o mercado acredita que hoje teremos um jogo muito melhor pontuado. Eu acho que é um tremendo exagero, porque independente da eficiência das equipes no último jogo, que foi bem alta, o grande ponto é que são times que arremessam pouco, jogam em ritmo lento, principalmente os Cavs, que hoje é mandante, deve ditar o ritmo da partida. Os Bulls tá longe de ser um time extremamente lento, mas geralmente eles aceitam o ritmo que seu adversário e mandante implementa no jogo. Como as duas equipes aqui não são tão referências assim em bola de 3, e mesmo que em algum momento elas ali disparem, o Cleveland Cavaliers tem uma boa defesa de perímetro, tem uma boa defesa de paint, o Chicago Bulls geralmente não tem grandes jogadores ali de garrafão atuantes, com exceção do Nikola Vucevic, então eu acho que pode ser um jogo bem truncado, bem apertado, com um placar ali um pouquinho mais justo. É claro que os Cavs são favoritos, mas não dá para investir neles com uma odd de 1,50 e pouco. O handicap positivo precisa ser priorizado aqui. A princípio, eu iria de handicap positivo do Chicago Bulls, por mais que seja uma equipe que eu não confie, mais 8,5. Não é uma tip exatamente, porque eu, no meu particular, não vou investir em nada. Eu acho que tem muitas coisas melhores nesse dia para a gente estar trabalhando, e trabalhar a favor do Chicago Bulls fora de casa não é uma delas, apesar deles virem em um bom momento e os Cavs virem de 2 derrotas consecutivas jogando como mandante. Em relação à pontuação, eu acredito que você possa até trabalhar com acima D, porque as linhas estão muito baixas, mas ainda assim vale muito mais a pena a gente trabalhar com abaixo D, com linhas bem esticadas ali, abaixo de 229,5 pontos. Lembrando que essas equipes se enfrentaram recentemente, o jogo não passou nem dos 210 pontos, ficou ali em 205, e lembrando, as equipes tiveram eficiência? Tiveram, mas o ritmo foi lento, tiveram poucas posses de bola naquela partida, e o Cleveland é o time mais lento de toda a NBA. Então a tendência é que seja mais um jogo devagar, com poucos arremessos e com pouca bola de 3. Então, um cenário muito interessante para a gente ficar de olho nesse abaixo D. Mas lembrando que tips de fato, a gente fala para vocês, façam isso porque vale muito o risco. A gente vai passar agora no jogo entre Minnesota Timberwolves e Denver Nuggets. Depois da gente passar todas as nossas tips, a gente volta a pincelar as partidas, fazer análises por cima de como elas devem ser, mercados que possam ser interessantes, mais ou menos como a gente fez entre Cleveland e Chicago Bulls, beleza? Então a próxima tip de fato que a gente vai passar aqui para vocês é no jogo entre Denver e Minnesota. O jogo começa às 10 horas em Minnesota, né? E esse horário, o horário de Brasília. Esse jogo a gente tem muita coisa para trabalhar, principalmente com Nikola Jokic, beleza? Então para essa partida, a primeira tip que a gente vai indicar para vocês é vitória do Denver Nuggets. Então, vitória do Denver Nuggets é o nosso palpite para hoje. A gente sabe que eles vêm de uma partida de back-to-back, vêm exaustos de viagem, enfrentaram o forte Boston Celtics ontem, mas ainda assim, trabalhar com apostas esportivas também está envolvido com aceitar o risco e o quanto ele pode te dar de retorno. E acho que 1,76 para o Denver Nuggets, que é uma das melhores equipes da NBA, contra dos times menos confiáveis da liga, que é o Minnesota, vale o risco. Mas por que a gente acha que essa vitória simples do Denver Nuggets é interessante? Bom, depois a gente vai deixar aqui a game log do Nikola Jokic destacado para vocês, para poder indicar outra tip para vocês, beleza?
Mas por que a gente acha que essa vitória faz sentido? Jamal Murray é dúvida e caso ele jogue, bom, a gente só tem a ganhar com isso, mas ainda assim o time mostrou um ótimo desempenho ontem contra o Boston Celtics. Venceram uma das melhores equipes da NBA, antecipando o que para muitos pode ser a final da liga nessa temporada, né? Um confronto entre Denver e Boston Celtics seria bem possível como as finais da NBA da temporada 22-23. Eles não só venceram, como eles venceram por 12 pontos de diferença, mesmo sem o importante Jamal Murray na escalação. É verdade que eles vêm de uma viagem hoje e de uma noite consecutiva, como eu disse para vocês, mas o risco ainda vale. Denver venceu 12 dos últimos 15 jogos contra o Minnesota, e a última derrota deles em Minnesota antes desse recorte foi em 2018. Denver é o segundo melhor ataque da NBA e o melhor aproveitamento em bolas de 3 da liga. Isso é ótimo, já que eles vão enfrentar hoje o time que mais sofre pontos de 3 em toda a NBA. Minnesota Timberwolves é top 10 piores times em bolas de 3 feitas e top 10 piores em aproveitamento nesse tipo de arremesso. São o terceiro time que mais desperdiça posse de bola em toda a liga e isso pode ser muito bem punido com os pontos de transição do Denver Nuggets, que por mais que eles sejam lentos, né, geralmente são bem efetivos, porque o Nikola Jokic faz passes longos como se fosse de um jogador de futebol americano e essas bolas são sempre convertidas. E também a gente tem que lembrar que o Minnesota Timberwolves é um dos times que mais cedem assistências e rebotes na NBA e podem ser punidos hoje, já que o Denver é o segundo time com mais assistências por jogo e o time que menos cede rebotes em toda a liga. Minnesota é um dos 10 piores ataques da NBA no mês e podem ter dificuldades de acompanhar o ritmo do Denver Nuggets. Denver é a quarta melhor visitante de toda a NBA e o time que menos cede rebotes por jogo na liga, como eu destaquei para vocês, o que pode ser importante para você garantir pontos de segunda chance. Minnesota vem de 6 derrotas consecutivas e não vence em casa há quase 20 dias, então por isso acho que o Denver deve vencer. É verdade, a defesa do Minnesota Timberwolves é um pouquinho melhor do que a do Denver Nuggets, mas o Denver Nuggets foi ruim defensivamente a temporada inteira, e isso em nenhum momento impactou nos resultados deles. Eles vêm vencendo praticamente todos os seus jogos e convencendo, pelo histórico recente, por ter o melhor jogador em quadra e mais do que isso, né, por ter um encaixe favorável, já que eles são excelentes nas bolas de 3 e seu adversário não consegue defender esse tipo de arremesso, acredito que o Minnesota Timberwolves deve sofrer contra um time que venceu 8 dos últimos 10 jogos, considerando que o Minnesota vem com tantas derrotas consecutivas e mesmo que o Rudy Gobert seja um excelente defensor de aro e possa minar o jogo do Nikola Jokic, provavelmente o fato do Jokic ser um jogador completo, dinâmico, consegue jogar fora do garrafão, vai fazer com que muitos defeitos do Minnesota sejam expostos hoje. Até por isso, o jogador que eu vou indicar para vocês aqui é o Nikola Jokic. Se a gente for olhar aqui nos últimos 10 jogos dele, ele tem uma bola de 3 de média por partida. Mas se a gente for aqui fazer um filtro dos confrontos dele contra o Rudy Gobert, né, nos últimos 10 jogos aqui, em todos ele fez pelo menos uma bola de 3. Então, o meu palpite para jogador para essa partida aqui para vocês vai ser acima de uma bola de 3, né, de 0.5 na verdade, eu quero pelo menos uma bola de 3 do Nikola Jokic pagando 1,71. Geralmente, eu não gosto de investir nas bolas de 3 do Jokic, porque apesar delas baterem, ele é um jogador que tem uma porcentagem, uma eficiência alta, mas um número de tentativas muito baixo. Eu gosto de um jogador que eu tenho a certeza de que ele vai tentar ali pelo menos o triplo de tentativas do número em que a gente está buscando. Ou seja, eu queria que pelo menos ele tentasse 3 arremessos por jogo para poder converter uma bola de 3. Geralmente ele está ali entre 2, 1, em muitos jogos em 0. Mas nos últimos 10 confrontos contra o Gobert, como eu destaquei para vocês, ele tem 3.1 bolas de 3 por jogo, 5.7 tentativas e 54% de eficiência nesse tipo de arremesso. Mas isso tem uma justificativa, tem um porquê. Jokic não tem absolutamente motivo nenhum para brigar no garrafão contra o Gobert. Depois de um jogo desgastante contra o Boston Celtics, então acredito que ele vai trabalhar um pouco mais de longe, do perímetro. O Gobert é um dos melhores defensores da história da liga quando a gente fala de proteção de aro, mas ele tem pouca utilidade no perímetro ou na hora de fazer perseguições contra pivôs ali, né, que sabem jogar mais abertos. Ele é muito lento, ele é pesado e ele se torna um defensor um pouco mais facilmente batido quando ele tem que dar 2 passinhos ali mais longe do aro, porque caso ele seja ultrapassado, ele não consegue recuperar. Então, o Nikola Jokic vai ser muito eficiente, tirando ele do garrafão
armando o jogo, arremessando de 3 para poder, inclusive, tirar o melhor defensor de aro do adversário da zona de proteção dele. Ou seja, no momento em que o Gobert perseguir o Jokic, vai abrir espaço para os outros jogadores do Denver infiltrar. E, consequentemente, vai ter mais possibilidade de que os arremessos do Jokic sejam de bolas triplas. Como eu disse, não à toa, também nos últimos 7 jogos contra o francês, o Jokic fez 4.3 arremessos de média e converteu mais de uma bola de 3 em 7 jogos consecutivos e também nos últimos 10 seguidos também. Jokic tem média de 18.7 bolas de 3 contra esse adversário, e considerando que Minnesota é um dos 5 times que mais sofrem bolas de 3 na liga, é natural que ele tenha mais chances hoje do que o normal. Jokic, como eu disse, tem média de uma bola de 3 por jogo nos últimos 10 jogos e fez pelo menos 2 bolas de 3 nos últimos 2 jogos seguidos. Creio que a confiança dele em dia, o adversário favorável e o defensor particular dele, digamos assim, muito ruim na defesa de perímetro, vai fazer com que o Nikola Jokic tenha ótimos motivos para arremessar. Principalmente lembrando, na avaliação de que o Denver deve vencer esse jogo, eu destaquei que o Minnesota é uma das piores defesas de perímetro e o Denver Nuggets é o melhor time em aproveitamento, então eles treinam muito isso, eles têm jogadas desenhadas para que todos os jogadores arremessam de 3 e com certeza o Jokic vai converter pelo menos uma, é o que eu acredito hoje. Então nesse jogo entre Denver Nuggets e Minnesota Timberwolves a gente vai de vitória do Denver Nuggets e o palpite de jogador vai ser acima de 0.5 bolas de 3 do Nikola Jokic. Se vocês quiserem ali trabalhar com outras estatísticas dentro desse mesmo jogo, e eu acredito que tem muitas para a gente trabalhar, a gente vai passar os nossos palpites extras lá no nosso grupo VIP. Mas agora vamos avaliar aqui Golden State Warriors e Atlanta Hawks. Mais um jogo que a gente tem uma tip para vocês, e por incrível que pareça, sim, a gente vai trabalhar com abaixo de. Na verdade, a gente vai trabalhar com abaixo do Atlanta Hawks. Menos de 121.5 pontos do Atlanta Hawks é o nosso palpite para o duelo entre Golden State Warriors e Atlanta, que acontece em São Francisco, na casa do Golden State. Beleza? Então a gente vai aqui em times totais, vamos esticar as linhas do Atlanta Hawks e a gente vai indicar para vocês abaixo de 121.5 pontos do Atlanta Hawks. Lembrem-se de pegar as avaliações, as estatísticas e as tips que a gente passa para vocês, que vocês mais se interessam, mais gostam, mais concordam, para poder investir apenas. Acompanhem os jogos que vocês vão colocar dinheiro. Se vocês discordam da gente, né? Coloca aí nos comentários por que vocês discordam, mas por que a gente acha que Golden State e Atlanta, o Atlanta não passa de 121 pontos. Bom, eu nunca pensei que fosse trabalhar em um under em uma partida entre Warriors e Hawks, mas as linhas me parecem muito altas hoje. Atlanta é um time muito pior fora de casa. Em dezembro, eles foram dos 10 times que menos pontuaram fora de casa em toda a liga, com 111.8 pontos de média. Hoje eles enfrentam os Warriors, que além de não contar com bons pontuadores como jogadores importantes, como Wiggins, Curry, Wiseman e Kuminga, e eles devem se fechar na defesa, eles vão enfrentar a segunda melhor defesa da NBA que joga dentro de casa. E também um dos 5 times que menos sofreram pontos no paint nos últimos 3 jogos, que geralmente é o setor onde é mais fácil de se pontuar. Isso deve obrigar que a Atlanta pontue bem do perímetro, coisa que eles não vêm fazendo recentemente. Com exceção de Trae Young, que é um ótimo arremessador, Atlanta é um dos 5 piores aproveitamentos em bolas de 3 na NBA em toda a temporada. Isso é uma péssima notícia, já que os Warriors têm a melhor defesa em aproveitamento de bolas de 3 rivais em casa em toda a NBA também. Então, eles não vão ter como pontuar no paint, porque o momento do Golden State é excelente. Eles não vão ter como pontuar em geral, porque o Golden State Warriors tem a segunda melhor defesa como mandante de toda a NBA, e eles também não vão poder pontuar muito bem em bolas de 3, porque o Golden State Warriors, além de ser o melhor aproveitamento em defesas de bolas triplas jogando como mandante, os Hawks vêm com uma das piores eficiências da NBA na temporada. É lógico que de algum jeito eles vão encontrar uma brecha, eles vão pontuar, mas não adianta você pontuar de um setor só, você fica imprevisível. E mais do que isso, você não consegue superar a barreira dos 120 pontos. Nos últimos 15 jogos em casa, o Warriors não sofreu mais de 121 pontos em nenhum deles e sofreram uma média de apenas 107 pontos por jogo nos últimos 15 jogos como mandante. Tudo isso enfrentando nesse calendário de 15 jogos Boston, Utah Jazz 2 vezes, Portland, Knicks e o Sacramento Kings. Todos esses ataques de top 10, sendo que Atlanta é apenas o 21º melhor ataque da liga, ou seja, um dos 10 piores. Nos últimos 5 jogos contra os Hawks, o Warriors sofreu menos de 112 pontos em 4 deles, e Atlanta ficou abaixo de 122 em 4 dos últimos 6 jogos fora de casa que eles fizeram.
tendo superado apenas essas linhas contra os Hornets e contra o Magic, que são duas das 6 piores defesas da NBA. Não acredito que eles possam fazer isso hoje contra o Golden State Warriors. Beleza? Lembrando que a gente tem aqui desfalques importantes acima de tudo do lado do Golden State Warriors. Stephen Curry tá de fora, Wiggins, Wiseman, Kuminga, o que faz com que o time do Golden State fique ainda mais leve, mas também com menos qualidade. Com menos qualidade, a tendência é que eles também pontuem menos, mesmo que a defesa dos Hawks seja ruim. Mas o grande ponto aqui é que o Golden State Warriors sabe que hoje eles precisam ter uma defesa acima da média para terem chances. Porque se ficar um bang-bang, um ataque contra ataque, certamente o Atlanta Hawks vai ter alguma chance de vencer. E não é isso que o Golden State Warriors quer. Eles precisam manter o bom aproveitamento, pelo menos em casa, até o Chef Curry voltar, para que eles consigam se classificar para a pós-temporada. Beleza? Então eles vão se fechar na defesa, vão manter o bom nível e mais do que isso, Klay Thompson, Draymond Green estão lá à disposição, os melhores defensores dele de perímetro e também ali de garrafão, com exceção do Andrew Wiggins, estão lá, devem contribuir e mais do que isso, a defesa dos Warriors é coletiva. Apesar dos desfalques, acho que desde que não seja o Draymond Green, eles têm ótimas chances de vencerem e de manterem seus adversários em linhas baixas também. Então, abaixo de 121,5 pontos do Atlanta Hawks é o meu palpite para hoje, além de acima de 0,5 bolas de 3 do Jokic, vitória do Denver Nuggets e também o outro destaque que eu fiz para vocês ali, né, no acima de 30 pontos do LeBron James, pelo menos 30 pontos para falar a verdade. Também fiquem de olho ali nos rebotes acima de 9,5, 8,5 rebotes do Thomas Bryant e no under 228,5 pontos no máximo ali, né, do Cleveland contra os Bulls. É bem interessante para hoje. Mas a gente também tem um palpite para vocês entre Portland e Detroit Pistons. Mais um palpite para jogo, para pontos, né? Que a gente vai investir aqui no Detroit Pistons. Também eu nunca pensei que eu fosse dizer isso, mas sim, eu acho que o Detroit Pistons vai passar de 107 pontos. Então, meu palpite para Portland Trail Blazers e Detroit Pistons, jogo que acontece na virada da noite do dia 2 para o dia 3, a gente vai na linha de pontos do Detroit Pistons e acreditamos que eles façam mais de 107 pontos. Então, acima de 107,5 pontos do Detroit Pistons é o nosso palpite para esse jogo. Por que a gente acha que isso faz sentido? Vamos deixar aqui aberta a game log dos últimos 4 jogos dos Pistons para vocês verem essa média de 121,5 pontos por jogo. Pistons teve uma média de 111,7 pontos por partida nos últimos 10 jogos como visitante. Portland, por outro lado, em casa, sofreu 113 de média nos últimos 10 jogos e 116 nos últimos 4. Acredito que teremos um jogo movimentado hoje, mas o mercado crê que só será uma via de mão única, no caso que só o Portland vai pontuar. E eu acho que não. Portland é uma das 10 piores defesas da NBA. Eles também são dos 10 times com pior aproveitamento em rebotes defensivos. Isso pode dar pontos de segunda chance para que Detroit corrija alguns erros e consiga pontuar ali, né, nos segundos arremessos. Portland também é o quinto time que mais sofre pontos no paint na liga jogando dentro de casa, setor onde é mais fácil de se pontuar pela proximidade da cesta. Mas eles também têm um quarto pior aproveitamento em defesa de bolas de 3 jogando como mandante em toda a liga, o que é bem relevante para que Detroit possa pontuar bem. Nos últimos 4 jogos, os Pistons teve média de 121 pontos por partida, mesmo tendo enfrentado apenas uma defesa pior do que a dos Blazers nesse calendário. No caso, a do Orlando Magic. Detroit é um dos 10 melhores aproveitamentos em bolas de 3 nesse mês de dezembro, independente da qualidade de seus jogadores, 107,5 pontos, me parece uma linha muito baixa, mesmo para eles que têm média de 115,5 pontos por jogo no mês 12. Lembrando que no último encontro entre as franquias, o Detroit Pistons também conseguiu ultrapassar os 107 pontos, marcando 115 pontos naquela oportunidade, em que eles eram bem pior ofensivamente do que o que eles são hoje, então acredito que eles devem ter uma noite aí, né, pelo menos acima de 107 pontos. Agora, vamos passar por cima dos jogos, né, essas foram as tips que a gente tem para vocês, mas não custa nada a gente também, né, passar por cima, indicar algumas coisas que possam ser interessantes para vocês e as nossas primeiras impressões. Lembrando que a gente fez um filtro com aquilo que tem de melhor aqui para vocês e no nosso grupo VIP, então o que vocês têm que investir, pelo menos na nossa opinião, a gente já passou. Mas vamos aqui começar com uma breve análise entre Indiana Pacers e Toronto Raptors. Acredito que possa ser um jogo interessante a favor do Indiana Pacers, que vem muito bem como mandante, mas geralmente só vale a pena investir neles em handicap positivo. Quando eles são favoritos em vitória, fica um pouco mais complicado.
Eles venceram 5 dos últimos 6 jogos que fizeram, e o Toronto Raptors vive uma pequena crise aí, onde nos últimos 10 jogos venceram apenas 3, e entre adversários um pouco mais ofensivos, digamos assim, eles costumaram sofrer. Principalmente porque, independente da sua defesa, que já foi boa em algum momento, ela não é tão boa hoje, e eles não conseguem acompanhar ofensivamente seus adversários que costumam pontuar bem. Então eu tenho o Indiana Pacers como favorito. Eu acho que o Toronto Raptors é um time com muitos jogadores de envergadura alta ali no garrafão, mas sem nenhum grande reboteiro ou jogador fisicamente ali, né, imponente. Eles jogam com o Siaka improvisado, que é ótimo ofensivamente e defensivamente também, mas que ainda assim é um jogador de porte físico muito esguicho para um jogador da posição. Então ele acaba cedendo muitos rebotes para os seus adversários que são pivôs. Se a gente for olhar o histórico recente do Toronto Raptors em relação a grandes pivôs que eles enfrentaram, eles só conseguiram deixar o DeAndre Ayton ali em linhas baixas em relação a rebote, né? Ele que ali começou muito bem, teve 5 rebotes, se eu não me engano, no primeiro quarto, e depois só conseguiu chegar a 7. Mas se a gente for observar aqui, contra o Memphis Grizzlies, a gente teve aqui o Steven Adams com 17. Contra o LA Clippers, a gente teve o Zubat ali, se eu não me engano, com 16. Isso, 16 rebotes. Contra o Cleveland Cavaliers, aí beleza, não teve um jogador específico ali com muitos rebotes, mas a gente pode observar que a gente teve o Evan Mobley com 8, o Jarrett Allen com 7, muitos jogadores aqui perto dos 5, então dá pra gente cheirar um padrão dentro disso, principalmente se a gente seguir. Contra o New York Knicks, a gente teve aqui o Julius Randle com 13, mais um jogador que teve over. Contra o Philadelphia 76ers, o Joel Embiid em rebote também teve over, a linha dele estava em 10.5 nessa oportunidade. Então, eu acredito que trabalhar com rebote dos jogadores do Indiana Pacers, principalmente com o Miles Turner, possa ser interessante. Porém, o Miles Turner ele não consegue ser consistente. Então, eu não vou deixar como uma tip para vocês, mas eu acho interessante vocês ficarem de olho ali nos rebotes do Miles Turner e também ali, né, na vitória do Indiana Pacers, que apesar de não ser um jogo no qual eu vou me envolver, são as minhas tips preferidas para esse confronto. O jogo entre 76ers e New Orleans Pelicans, talvez o melhor jogo da noite. Eu gosto bastante de investir nesses jogos que eu considero equilibrados em handicap positivo do não favorito. E o New Orleans Pelicans está com um handicap aqui possível para a gente trabalhar bem alto, já que o mercado só está pagando 2, na verdade está pagando 2,55 para eles, o que é muita coisa. Hoje eles vêm sem o Brandon Ingram, sem o Larry Nance Jr. e os desfalques mais importantes podem estar do lado do 76ers. Embiid, Maxey, Harden e PJ Tucker, os 4 titulares dessa equipe podem não jogar, então não é um jogo que dê pra gente fazer uma avaliação para vocês, porque de fato tudo isso aqui é muito impactante. A gente está falando de 2 das melhores defesas da NBA, então a tendência é que as linhas estejam um pouquinho mais baixas do que deveriam, e acho que dá para pensar em um acima de 219,5 pontos quando o mercado estiver pagando bem, lembrando que somente se as 2 equipes estiverem completas com seus principais artilheiros à disposição. O jogo entre Nets e San Antonio Spurs, aqui o Nets tem a obrigação de vencer por uma larga vantagem, mas eu ainda não confio neles vencendo, por mais que joguem dentro de casa por umas vantagens tão grandes, ainda mais contra esses times que não tem nada a perder. Então acaba que ficou um jogo completamente inútil, porque as linhas estão muito baixas, seja para a gente trabalhar no over em pontos dos Nets, seja para a gente trabalhar em over em pontos de jogadores, porque o jogo pode resolver muito cedo e eles acabarem tendo menos minutos de quadra, ou então para a vitória dos Nets, que a gente teria que indicar ali, né, um handicap esticado negativo muito alto para ser lucrativo, coisa que não vem compensando nessa temporada. Eu acho que eu indiquei pouquíssimas vezes para vocês um handicap negativo nessa temporada, porque de fato é uma temporada muito complicada, né, muita zebra acontecendo, e as equipes que ganham, por mais que elas sejam favoritas, não costuma ser por uma vantagem tão previsível, né, assim no pré-jogo. Então, fiquem de olho nos Nets ali, quem sabe o San Antonio Spurs não dê trabalho para eles no ao vivo e, consequentemente, não dê para a gente pegar uma linha ali de 1,50 na vitória dos Nets. Quem sabe um handicap negativo de até, no máximo, menos 4,5, menos 5,5, mas eu só trabalharia no ao vivo. Fechado. Dallas Mavericks e Houston Rockets. Esse palpite aqui desse jogo, né, essa análise desse jogo, bem como LA Clippers e Miami Heat, a gente vai deixar exclusivo no nosso grupo VIP, a gente sempre deixa 1 ou 2 jogos exclusivos lá pra galera, mas desde já quero agradecer a audiência de vocês, desculpa a demora, desculpa falar muito, mas eu prefiro trazer um conteúdo mais aprofundado aqui para vocês do que necessariamente dinâmico, porque eu acho que é muito importante vocês terem muitas informações para serem lucrativos. Muito obrigado pela sua audiência, se inscrevam no canal e deixem o seu like se ainda não deixaram e falou!